Bem-vindos ao canal da Valcantech. E nesse primeiro vídeo, nada melhor do que começar o canal falando do setup para você começar a desenvolver os seus projetos web. Isso, vamos falar de editores e suas extensões, vamos falar também do servidor web local e de algumas dicas. Bom, por muito tempo eu utilizei o NetBeans, o Dreamweaver, o Eclipse e hoje Sublime Text, estava quase esquecendo. E hoje eu estou no Visual Studio Code, que é da Microsoft. Ela veio para concorrer de frente com o Sublime Text. E a Microsoft tem colocado muito empenho em cima desse editor. Tem feito umas integrações muito bacanas. Tem algumas funcionalidades bem legais, que é integração nativa com o Git, tem o debugger, várias extensões da própria Microsoft e da comunidade. Por ser um projeto open source, a comunidade participa bastante aí no desenvolvimento da ferramenta. E é por isso que ele está aí crescendo cada dia vez mais. Funciona multiplataforma, Windows, Linux, Mac. Então você não vai ficar desamparado por conta disso. Tá? Ele também vem integrado com o Emmet. Quem conhece do Sublime Text, era uma extensão, e que aqui já veio integrado nativamente. Então você, com algumas linhas de código, você usando os seletores JavaScript, CSS ali, você consegue já gerar um bloco de código extenso aqui, como é esse exemplo aqui, né? Eu vou dedicar um vídeo só para falar do Emmet e de algumas outras extensões, mas por hora vamos voltar aqui pro editor, tá? Aqui só uma curiosidade aqui do Emmet, né? Porque é como ele pode te agilizar a vida, né? Estou gerando uma tabela aqui que tenha 100 colunas aqui, linhas. Ele me gerou tudo isso aqui com uma linha de código. Ou seja, é produtividade que você está ganhando. Essa aqui é a carinha do Visual Studio Code. Então, tradicionalmente tem as barrinhas superiores ali, onde você tem todos os acessos ao programa, né? Tem a barra lateral, onde você pode abrir e fechar ela aqui, navegar nos arquivos, procurar e fazer a substituição no projeto. Integração nativa com o Git, então se eu tivesse um repositório que ele já estaria reconhecendo. O debugger, parte de extensões, que é onde a gente vai falar mais. Não vou falar de todas as extensões mais importantes eu vou fazer algum comentário, e aquela que eu achar muito relevante mesmo eu vou dedicar um vídeo específico para elas, tá? Então, antes de entrar aqui nas extensões, eu vou mostrar alguns recursos do editor, né? Então, da mesma forma que você tinha no Sublime, você pode ter aquele múltiplo seletor. Então, você consegue editar em mais de uma linha por vez, você pode editar mais do que uma linha por vez. Tem os atalhos de comentário, que dependente da linguagem que você tiver, você consegue utilizar o comentário. Então, vamos fazer aqui um arquivo PHP. E tem aqui os atalhos para você localizar arquivo diretamente aqui pelo nome. Aqui para mim abrir foi o Ctrl P. Se eu quiser ir para as configurações é o Ctrl Shift P. Ele vai para comandos. E aqui você pode procurar pelo comando. Então se eu quiser preferências, settings, né? Tá aqui. Se eu quiser minimizar um arquivo, tá aqui. Se eu quero achar um arquivo aqui, só começar a digitar, ele acha e abre aqui então. Ou seja, eu consigo aqui abrir várias edições de linha, consigo fazer um comentário de uma linha, de múltiplas linhas. Com o atalho Ctrl D, ele vai selecionando as linhas que ele encontra o termo selecionado, então aqui ele conseguiu selecionar as 6 linhas que eu tenho. Então são muitas funcionalidades aqui, ó. A seta segurando o Alt e a seta para cima e para baixo ele vai movimentando. Tudo isso é customizado, tem como você importar as configurações do Sublime Text ou outro editor que você famoso aí que você utilizava, para que ele reutilize esses keybinds, né? Esses atalhos de teclado.
Bom, vamos aqui para as extensões, que é a parte interessante, né? Conforme você vai utilizando um arquivo, a própria IDE aqui, esse editor vai te sugerir, olha, seria legal você utilizar uma extensão XYZ. Um que ele sempre me fala é arquivo SQL aqui. Ver se ele aparece, tá vendo aqui, ó. DMS SQL Extensions Recommended. Então ele já te recomenda algumas extensões. Se você não quiser, você pode vir aqui, ó, mostrar recomendações ou não mostrar mais. Bom, dito isso, vamos passar aqui pelas extensões que eu tenho. Como eu trabalho com Apache ou HT-Access, então eu tenho algumas extensões aqui para apoio, trabalhar com Apache. Como eu trabalho com Azure Functions e com App Services, eu tenho complementos dele. O editor, ele não vem preparado para você formatar todos os tipos de linguagem, todos os tipos de arquivo. Então, por esse motivo, é importante você instalar somente aquilo que vai fazer parte do que você vai trabalhar. Assim você não vai pesar sua IDE, o seu editor, e é isso que torna esse editor fantástico, assim como o Sublime Text também era, porque você instala e usa somente aquilo que você precisa. Esse Buildify ele dá suporte para as linguagens JavaScript, JSON, CSS e Sass. Como eu utilizo o Less, então eu também instalei o do Less. Como eu estou utilizando o Docker, eu também instalei o Docker. Para validar arquivos JavaScript, eu instalei o SLint. O GitLens é um cara que precisa de um vídeo só para ele, porque tem muita funcionalidade. Você abre aqui, ele começa a te dar uma imensidão de funcionalidades. Durante a edição do arquivo, se ele já é versionado, você consegue comparar ao vivo, você consegue ver quando foi a última modificação, por quem. É super completo. Então isso aqui merece um vídeo só para eles. Então tem o suporte aqui para HTML. IntelliSense é o termo que é utilizado aqui no Visual Studio Code para esse autocompletar que vocês estão vendo aqui. Então toda linguagem que você quiser dar suporte ao autocompletar, você procura por IntelliSense e provavelmente você vai achar alguma coisa. Então eu tenho algumas bibliotecas aqui, extensões voltadas ao JavaScript, e eu vou dar destaque aqui para o JS CSS Minifier, que é você minimizar o arquivo, né? Tornar um arquivo aqui em uma linha só, né? Que é para ganhar desempenho na web. É uma tarefa chata, repetitiva, que você tem que ficar lembrando de fazer toda vez que vai fazer uma entrega do serviço e que o editor faz para você. Então você pode simplesmente configurar o editor para que quando você salvar o arquivo ele já salve na versão minimizada. Então eu vou entrar aqui nas preferências, vou procurar aqui ó, por Minify. E aqui ó, tá vendo? Ele tem aqui o do JavaScript, está habilitado, ele gera o CSS Map, o JS Map. No caso de CSS, ele também coloca o auto prefixer, que é aqueles prefixos de navegador para aumentar a compatibilidade. Ele coloca aqui qual que é o postfix, né, que ele vai colocar no final do nome do arquivo, que é o por padrão o min. E aqui você coloca aqui quando você quer que salva. Pode salvar a partir do momento que você der um Ctrl S aqui, que você salvar o arquivo, e ele já pode ou estar habilitado para ele já minimizar sempre, dependente do arquivo. Quando você pode desabilitar e quando existir o arquivo. Eu prefiro isso porque às vezes você combina vários arquivos, então você não quer editar um arquivo e gerar uma versão minimizada que nunca vai ser usada. Então, dos arquivos que eu uso a minimizar, eu venho aqui, tem um atalho de minify aqui que ele cria, e quando o arquivo não existe, eu clico aqui, ele vai criar o arquivo minimizado para mim, e das próximas vezes que eu salvar o arquivo durante a edição, ele já vai salvar automaticamente. Para quem usa o Less e o Sass, que é uma recomendação para você ganhar mais tempo digitando e
gerenciando as suas bibliotecas e o seu CSS, é utilizar esse pré-compilador aqui do CSS. Eu gosto do Less, já usei o Sass também, mas independente de qual que você use, você vai precisar de uma extensão aqui para que no momento que você salve, você compile também esse arquivo para a versão CSS. E é o que essa extensão Less Builder faz. Tem algumas outras aqui que são cosméticas aqui, que facilita a leitura de log, que facilita a leitura das saídas, né, que o terminal te joga. Tem as bibliotecas que você precisa para trabalhar com PHP. Quando você trabalha com algum tipo de framework, como eu utilizo o CodeIgniter, você tem o dele aqui para facilitar a escrita no padrão do framework. E o destaque maior aqui é o PHP Formatter, que eu acredito ser um dos melhores formatadores aí para o código PHP. Para qualquer outra linguagem, você pode baixar aqui o suporte à linguagem. Novamente, você pode vir aqui para a documentação e conforme você vai abrindo aqui, ó, as linguagens, ele já vai te dando algumas dicas do que você precisa instalar para ter um suporte completo naquela linguagem, tá? Então, na dúvida, a documentação está ali, é fácil de ler, mesmo em inglês é fácil de ler. Um destaque especial que eu vou dar é depois em como configura essa Setting Sync. O que esse cara faz? Vocês estão vendo que são 40, né, extensões que eu tenho instalada, fora as customizações que eu fiz em edição aqui das próprias configurações do editor. E o que essa extensão faz? Ele vincula na sua conta do GitHub todas essas configurações. Então, se você reinstalar ou quiser instalar num outro computador, é só você instalar essa extensão, linkar com o seu GitHub e baixar as configurações. E você não vai ter que ficar procurando um a um dessas extensões. Uma extensão que eu acredito que deveria vir por padrão, de tão útil que ela é essa aqui dos ícones. Pode ver que ele formata aqui de acordo com o tipo de arquivo, pelo nome da pasta. Ele te fornece um apoio visual do seu arquivo. Então, quando você está aqui com um monte de arquivos, você olha um ícone diferente, você sabe que esse aqui é um arquivo gulp e não um HTML. Então, para você clicar aqui e ir para ele, mais fácil. Facilita a sua navegação. Super recomendo essa extensão. Essa outra extensão aqui, o WakaTime, ele monitora o tempo de uso do seu editor. É uma extensão que qualquer desenvolvedor deveria ter para analisar a própria produtividade, e eu uso isso como métrica para cobrar meus clientes. Então, quando eu falo assim, eu vou usar 10 horas no projeto, então essas 10 horas são 10 horas de desenvolvimento que eu cobro. Então, como é que eu sei se eu fiz aquilo que eu prometi para o cliente dentro daquelas 10 horas? Usando essa extensão que, conforme eu estou trabalhando aqui, ele já vai mensurando para mim. Então, se eu parar de usar aqui por alguns minutos e sair, fui tomar uma água, fui tomar um café, porque o café é essencial, né? Então, ele para de registrar. Então, ele só coloca as horas que de fato eu estava trabalhando aqui. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando as métricas que ele calcula. É uma ferramenta de apoio para o desenvolvedor que não tem igual. Sem isso aqui, você não está extraindo o máximo de si mesmo. Passando essa parte de editores, falar aqui rapidamente aqui dos servidores Apache, banco de dados, que vem com tudo isso aqui, que é o famoso XAMPP. Tem para Windows, Linux, tem para o macOS também. E, como você pode ver, ele está aqui na última versão do PHP, dá suporte ao 7.4. E o que acontece aqui? Para você trabalhar com tecnologias web, você precisa de um servidor. E nem sempre você vai ter acesso a um servidor em cloud ou um servidor de hospedagem. Então, como é que você desenvolve? Você desenvolve com um servidor local. Essa é a melhor forma de trabalhar
Não. Por quê? Conforme você vai trabalhando com projetos diferentes, você tem especificações diferentes para projetos. Então, tem projeto que vai falar para você, eu só dou suporte ao PHP 7.1 para cima. Então, se você está com um XAMPP com o PHP 5.6, não vai funcionar. Principalmente se você usa tecnologias de tipo Composer para baixar pacotes, ele nem vai baixar os arquivos porque a versão do seu PHP está incorreta. Então, minha recomendação é, eu estou saindo, eu trabalho muito ainda nesse padrão do XAMPP, eu trabalho com o PHP 7.1 na maioria dos meus projetos, mas eu estou migrando grande parte deles para o Docker. Então vou fazer um vídeo mais para frente falando de Docker e como que eu uso. Para aqueles que estiverem curiosos, é só acessar aqui o site do Docker, já pode criar um cadastro aqui, é gratuito, vocês não vão se arrepender. Tem conteúdo aí na web, mas eu vou procurar fazer um conteúdo bem simples de entender, bem fácil de entender e mostrar como é que de fato você sobe um servidor usando o Docker aqui. Qual que é a vantagem do Docker? Você está trabalhando num projeto com PHP 5.6. Você fez um comandinho, ele já vai estar subindo um servidor com PHP 5.6. Precisa trabalhar no de 7, você para o servidor de 5.6 e trabalha no do PHP 7. Isso sem ter que desinstalar, ficar trocando máquina virtual, fazendo um monte de paranauê aí. Então, isso aqui te resolve o problema de infraestrutura aqui na hora que você está desenvolvendo e também na hora que você instala no servidor do cliente, para você não ter problemas com dependências. Bom, essas foram as dicas iniciais. Conforme vou publicando novos vídeos, eu vou aprofundando em outras extensões, outras ferramentas e espero que tenha agregado aí para vocês. Curtam aí o vídeo, compartilhem aí com o pessoal aí, que conhecimento nunca é demais. Até a próxima.